DNP Talk, o podcast do DNP Institute. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o DNP Talk. Dessa vez eu tenho a honra de dividir mais uma vez esse espaço com a professora Andréa Martins. E hoje estamos recebendo a nossa querida professora Renata. Eu vou fazer a apresentação dela, em seguida eu já deixo a Andréa dar um oi aí para vocês. Bom, a nossa convidada de hoje, ela é mestre em administração pela PUC de São Paulo, bacharel em publicidade e propaganda pela Mackenzie e gestora ambiental pelo Senac. Ela é consultora e docente universitária com experiência de 20 anos em multinacionais nas áreas de marketing e vendas. É apaixonada pela natureza e é o que motiva a atuar nessa área. Então, quero que vocês recebam ela, a Renata, e eu vou deixar a Andrea já se apresentar e já iniciar o nosso podcast. Oi, gente, eu sou a Andréia Martins e tenho a honra de estar aqui com a Renata Josco, que é, além de uma excelente profissional, uma amiga querida, e quando que tem uma puta experiência em marketing, quando ela resolveu entrar nessa área de ambiental, eu falei, nossa, que legal, é a cara dela, né? Esse é um tema que, especialmente para mim, já interessa há muito tempo, né? Eu sou vegetariana há mais de 20 anos, nem era moda ainda. Não tem a ver com isso, tá, gente? Vamos deixar bem claro, estamos falando de ESG. ESG, desculpa, que é Employment Social Governance, que, né, no português, meio ambiente, social e governança, que é uma prática que as empresas estão precisando, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, estamos sem tempo, né? Mas eu quero começar com a primeira pergunta aí, para a Renata. A gente vê que o ECG deu um boom, né? Assim, todo mundo resolveu voltar os olhos. Por que isso acontece? Por que está tão em alta nas empresas? Ah, legal, Andréia, Kevin, obrigada pela oportunidade de falar desse tema também, que eu gosto muito. É... Bom, o ESG, gente, ESG, na verdade, ele é um tema, um termo que ele não é exatamente novo, né? Ele é um termo que foi desenvolvido ali em 2004, ali com o Pacto Global da ONU, junto com o Banco Mundial, que foi ali uma tentativa, né, de influenciar o mercado financeiro a, a verem o seguinte, ó, acionistas, as empresas que geralmente, né, sempre têm os indicadores econômicos, né, como principal maneira de você monitorar, né, se uma empresa está indo bem ou ruim. Mas nesse relatório, né, que foi lançado em 2004, chamava Who Cares Wins, né? Quem se importa ganha. Então aí o Banco Mundial falou o seguinte, olha, vamos observar as empresas, além da questão do econômico, como que elas estão impactando o meio ambiente, como que elas estão cuidando do social, e o social aqui não é só a comunidade, mas também a questão do colaborador. Então, então começou aí a questão do ESG, essa primeira influência aí em 2004, né? Mas eu diria para vocês que depois foi acontecendo, digamos, outros grandes acontecimentos para que o ESG hoje realmente virasse pauta para a maioria das empresas, né? Primeiro teve a questão de 2008, né, a crise do subprime, né, da bolha imobiliária norte-americana. E por que isso é importante, gente? Porque ali foi uma crise de governança, né? Em que, né, os bancos davam créditos ilimitados e repassava esse crédito que não era tão bom para o outro. Então, depois dessa crise de 2008, que foi uma crise de governança, inclusive o governo norte-americano ele restringiu muito mais como esse mercado funcionava das hipotecas, né? Então, em 2008 já tivemos aí uma crise de governança. Aí depois, em 2015, a gente teve o Encontro de Paris, né? Em que 195 países assinaram, né, na COP, né, um compromisso para evitar o aquecimento global ou só aumentar
em 1,5 graus e não deixar ultrapassar 2 graus até o final do século. Isso daí o pessoal pode revisar de 5 em 5 anos. Mas em 2015, então, digamos, teve esse grande pacto, né? Vamos com tudo, 195 países para melhorar o ambiente. Então, isso foi 2015. Mas aí, em 2019, aconteceu a Covid. Né? O que foi a Covid, né? Senão a grande pandemia aí do século, que foi um problema de interferência do ser humano no meio selvagem, né? Já foi, né, provado pela Organização Mundial da Saúde que isso veio do morcego, que encontrou um mamífero, um hospedeiro, que depois passou para o ser humano. Então, Já não é a primeira, né, Rê? Já não é a exato, primeira. já não é a Talvez tenha sido a primeira, mais grave, mas não é a primeira. não é a primeira, a gente, né, teve peste bubônica, a gente teve aí a gripe espanhola, que, aliás, era gripe, né, era um outro vírus, mas era gripe também. Mas essa ficou como a grande, digamos, pandemia aí do século, né, 21. E eu acho que essa última crise, né, da Covid, eu acho que deu uma sensação de finitude efetiva para as pessoas, finitude de que, sim, a vida é frágil, sim, a gente não pode ficar explorando o meio ambiente como se, né, fosse tudo ser restabelecido prontamente. Então, eu acho que isso deu essa sensibilização, né, para não só para as pessoas, para os mercados, né? Porque a partir dessa sequência de fatores, o que começou a acontecer? Pressão financeira e pressão dos blocos econômicos, né? Porque você vê uma comunidade europeia hoje falando o seguinte: olha, para o Brasil ou para qualquer outra empresa, se você não olhar, se você não olhar para o que você está fazendo para o meio ambiente, eu não vou comprar de você. Né? O Então, aí Brasil já vem, está sofrendo alguns boicotes, né? já Porque está sofrendo, já está a sofrendo gente questão finge que de não vê o que está acontecendo, mas está todo mundo vendo. isso. Então, a questão desses possíveis boicotes, né, vai acontecer com mais frequência, né? E o mercado financeiro também, né, teve, eu acho que o grande símbolo disso, né, foi aquele fundo BlackRock, né, que começou a falar o seguinte: olha, que tem trilhões de dólares, eu acho que eles tinham 10 trilhões de dólares em fundo de investimento, em que ele começou a falar o seguinte: olha, eu só vou começar a colocar dinheiro em empresas que fazem alguma gestão ESG na empresa. Então, toda essa cronologia, né, chegou neste momento em que nós temos pressão de mercado e pressão financeira para as empresas efetivamente andarem, né? Efetivamente andarem com a questão de ESG, porque uma das coisas que as empresas, né, eu acredito, elas precisam incorporar hoje é que assim, né, o ESG ela vai ser cada vez menos um diferencial competitivo, mas sim mais uma condição para competir. Eu acho que é isso, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, sempre tem, qual a minha vantagem competitiva, né, do Porter, né, todo mundo adora, mas eu acho que antes, né, as empresas que faziam alguma coisa por sustentabilidade, olha, eu faço isso, hein? Olha que bacana, né? Você colocava aquilo como um valor agregado muito diferente. E hoje em dia, do jeito que estamos é que é assim, né, gente? É a questão de exploração do meio ambiente, né? Do jeito que estamos hoje, é, todo mundo vai ter que, digamos assim, de uma forma horizontal, aplicar alguma coisa para cuidar disso. Então, eu Não dá diria, para mudar de planeta, né? Ainda não temos, a não, menos que você seja o Elon Musk e que vai consiga para ir lá para. Marte, né? Que quer ir para É, Marte e tal. e é só 10 minutos também, né? Não dá para ficar mais que isso. E, Mas quais que são os pilares, Renata? O que você acha? Quais, na sua visão, são os pilares aí da estratégia da ECG? E você disse que vai deixar de ser um diferencial competitivo para ser uma exigência, ou seja, quem não fizer não sobrevive.
eu não sobrevive. Não sobrevive por vários aspectos, porque como tem essa pressão dos mercados, a pressão dos mercados, que eu digo consumidor, né? E a pressão financeira, né? Da onde você consegue capital, é ou você faz, né? Mas não é simples, né? Então, assim, dentro desse, os pilares do ESG, né, que são meio ambiente, né, a questão econômica, a questão social, né, é, bom, elas vieram, também não é novo, né, esse tripé, ele veio em 1994 com John Wellington, tem um livro que ele coloca isso, né, que é um livro, Canibais de Garfo e Faca. Olha só o nome do livro, já falando sobre essa questão de. Super, parece super light. Isso, mas já falando o quê? Justamente dessa questão, poxa, empresas, então, é, não é só dar, né, não é só olhar a questão de crescimento, participação de mercado, quanto que está dando de lucro, ou que eu estou dando de benefício para o acionista, né? Mas vamos olhar todo o restante, né? Mas eu diria que, assim, para implementar isso, né? Bom, eu acho que a gente vai ter que ter primeiro, assim, de verdade, né? E passando pelas empresas que eu passei. Primeiro, a gente vai ter que ter muita humildade para entender o seguinte: nós vamos ter que quebrar paradigmas. Do jeito que está, não vai ser mais sustentável. Então, todo mundo entendendo isso, incorporando isso, então, muita humildade para entender isso. O que eu vejo é que, assim, as pessoas, eu estou falando das pessoas, empresas, pequenas, médio e grande, gestores, o que for, né? Elas vão ter que buscar um letramento. Letramento que eu digo é entender. Cara, então, eu tenho uma média empresa aqui. Para eu incorporar esse ESG aqui, poxa, eu vou ter que mapear, né? Se eu faço um produto ou se eu faço um serviço, como que isso impacta o meio ambiente? E vai ter que olhar a cadeia inteira, né? A cadeia inteira de suprimento. Então, desde o fornecedor, como que eu transporto, até como eu descarto. Sempre que eu estou falando para o consumidor como que eu faço para fazer isso, né? Então, vai ter que mapear essa questão de qual é o impacto no ambiente, de ponta a ponta, e o que que eu estou fazendo para o que que eu estou fazendo para o social, né? Porque aqui a gente está falando do ambiente, porque o econômico, digamos, já é algo que o pessoal já tem know-how de como fazer, né? Já tem vários índices que você põe isso no que você tem no negócio, né? Mas você fazer esse mapeamento no ambiental e no social, então, só para concluir no social, né? Então, então, exemplos assim, da onde eu extraio essa matéria-prima? Poxa, faz parte de alguma comunidade em que eu estou degradando o meio ambiente, né? Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar dessa comunidade. Como que eles estão fazendo, né? Como que eu estou trabalhando diversidade, inclusão, equidade com os meus colaboradores? Será que eu estou fazendo isso? Né? Porque às vezes é bonitinho lá, né? Mas eu consigo fazer isso internamente? Como que eu estou cuidando, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma fábrica no município. Como que eu falo com essas pessoas desse município? Como que eu faço para diminuir os impactos, sei lá, de transporte, de emissão, né, de gases que eu faço nesse município? Então, a gente vai ter que mapear tudo isso. E não vai ser. Tá ficando, desculpa te cortar, Rê, mas você está falando e eu estou pensando que está elevando o nível de dificuldade, porque se já é difícil dentro da minha empresa, imagina eu pensar no fornecedor, que é super importante, né? Quando eu dou aula, eu sempre falo isso. Se você tem uma fábrica de móveis e a sua matéria-prima, que é a madeira, vem com cupim, o seu cliente vai reclamar com você. Não adianta você chamar o fornecedor, a culpa é sua, né? Então a ECG ela vem e fala: sim, você é responsável por isso. Isso. Mas o que eu digo é que, assim, então, eu acho que esse é o primeiro. No letramento, a gente vai ter que ser humilde, mas vai ser um trabalho em conjunto. Então, isso é importante também, gente, trabalho em conjunto. E eu gosto de dar dois exemplos desse trabalho em conjunto, que a gente vai ter que fazer isso no ESG também. Veja o projeto Genoma, né, que fez todo o mapeamento e sequenciamento genético do ser humano, né, e
o projeto aí das vacinas da Covid, vacina da Covid. Foram projetos em que muitas empresas, muitos países entraram para fazer, porque sabiam que se a gente juntasse conhecimento, ia ganhar escala muito rápido. Né? E como foi? E esse benefício, o benefício do mapeamento do genoma, agora, né, nossa, a medicina e medicamentos, né, deu um exponencial aí, porque, cara, eu já estou vendo aqui como que é o efeito dentro da genética, né? E nós vamos precisar fazer isso também no ESG. Nós vamos ter que bolar aí várias ideias, inovações e tal, para a gente descarbonizar, né? Como que a gente faz para descarbonizar as coisas? Mas a gente vai ter que fazer um trabalho conjunto. Então, é fornecedor, é concorrente, é governo, é várias coisas juntas. Por quê? Mais uma vez, gente, nós não temos tempo. Então, nós vamos ter que fazer isso muito rapidamente nesse trabalho em conjunto. E aí eu queria também adicionar o seguinte, gente, que assim, bom, as empresas precisam entender o seguinte, né? Para você, porque o que é, né, o ESG, né? É uma maneira nova de você pensar o negócio. Então, ela não pode ser um departamento. Ela não pode ser um departamento ESG. Ó, esse departamento aqui é o departamento de sustentabilidade. Tudo bem que as empresas podem. Exatamente como a qualidade. Não dá para ser um departamento. Ou todo mundo Perfeito. adota a qualidade, ou o produto fica ruim. Perfeito. Então, ó, o departamento de sustentabilidade está lá. Não, o que você pode, às vezes, fazer numa empresa grande, né? Você tem um departamento de sustentabilidade que aí ela vai ajudar o quê? A permear, né, essa filosofia para os outros departamentos. Mas, assim, é um jeito de você, como que você incorporar isso na sua decisão de negócio. Eu estou desenvolvendo um produto. Ah, então, essa matéria-prima, ela vai ser biodegradável? Eu estou usando o mínimo de recurso possível? Como é que vai ser? Eu tenho que pensar em todas as pequenas coisas para isso não ter um impacto no meio ambiente, ou um impacto na sociedade. Né? Então, assim, não pode ser um departamento, né? E eu entendo que também, assim, o ESG ele não vai ser uma moda, né? Porque o pessoal, essa é a moda do ESG, já passa. Não, exatamente não vai acontecer isso, né? É uma Não, filosofia real que a gente precisa permear a tomada de decisão. Então, ou as assim, pessoas se conscientizam, ou não vai dar para viver aqui. É é, literalmente então, isso. assim, e aí o pessoal pode falar, nossa, mas como eu começo, como que eu faço, tal. Eu acho que, primeiro, as perguntas de como você faz o impacto social e ambiental, mas assim, gente, eu acho que empresas, eu gosto de pensar assim, não só as empresas grandes, mas a gente tem muita pequena e média empresa no Brasil, que, na verdade, é que faz o negócio rodar no Brasil, são as pequenas e médias empresas, e elas têm uma força muito grande. Então, assim, se eu sou uma pequena e média empresa, poxa, ai, como que eu começo? Gente, de repente, faz um ISO 14001. O ISO 14001 já tem várias sessões ali que já te ajuda a fazer esse mapeamento. O que eu preciso pensar? Acho que é um começo. Ou vocês podem procurar também os institutos. A gente tem o IBC, que é o Instituto Brasileiro de Governança, né? Procurar ajuda. Putz, eu não tenho. Então, vamos procurar ajuda. O que eu posso ir fazendo, né? Para estabelecer e dando pequenos passos. Mas, assim, gente, os pequenos passos vão ser importantes, né? Em todos os níveis. Então, eu acredito que é por aí que o SG precisa seguir. Andréa. Renata, e aí, com base nessa sua colocação, quais são as oportunidades que você enxerga que pode surgir? Nossa, gente, aí até você sabe que até eu quero às vezes empreender nessa questão das oportunidades do ESG, gente, porque assim é tanta coisa que você fala, eu fico assim, eu leio muito sobre resíduo, né? Resíduo sólido, eu fico desesperada, desesperada. Dá um Então, exemplo para a gente de resíduo sólido. é tudo que a gente tem aí de plástico, vidro, metal, né? E que aqui no Brasil a gente É só a Tupperware da sua mãe. papo é tudo, vidro, tudo, esse é o resíduo sólido, né?
E o Brasil gera toneladas. Aqui, se eu não me engano, São Paulo, gente, eu acho que é 15 mil toneladas dia, né, de resíduo. 15 mil toneladas dia a cidade de São Paulo. E isso tudo vai para aterro, né? Tem uns aterros aqui, até perto de casa. Quando você vem pela rodovia dos Bandeirantes aqui, tem vários aterros. Então, É legal falar isso, né? A garrafa que você joga no lixo, ela não desaparece, ela vai para algum lugar, né? É o que eu digo, né? Jogar lixo fora é jogar em algum lugar. Não é que você está jogando fora, você está jogando em algum lugar. Mas, de qualquer forma, é que eu falei dos resíduos sólidos, que é assim, gente, oportunidades. Gente, oportunidade de tudo em relação a resíduo sólido, a gente precisa fazer muito no Brasil. Né? Que é a questão da reciclagem, a questão do biogás, a questão de como que você pode transformar o resíduo, né? Eu nem chamo de lixo, mas o lixo tem muito valor. É que aqui no Brasil a gente ainda precisa de legislações que incentivem mais esse tipo de coisa, tá? Ó, eu vou pegar aqui um exemplo, né? A lei de resíduos sólidos, né? Plano Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil foi feito em 2010, ok? Nacional, federal, bonitinho, que falava que em 10 anos todos os municípios não poderiam ter mais lixões. Em 10 anos, ou seja, 2020. Quantos municípios conseguiram fazer isso? Gente, só entre 30% e 40% dos municípios do Brasil conseguiram eliminar lixões. Então, assim, a gente ainda tem aterros, ou seja, que são aqueles negócios abertos, assim, que não tem controle nenhum. Então, assim, desesperador. Então, tudo de resíduo sólido é oportunidade. Gente, economia circular. Isso é um negócio bem legal, que tem surgido muito, assim, de você reaproveitar, né? A indústria têxtil tem feito muito isso, né? Porque, assim, gente, indústria têxtil é uma das que mais poluem, né? Fazer jeans, fazer tecido, é muita química, muita química. Então, bom, eles estão aí tentando fazer de tudo para reduzir o impacto, né? Então, tem empresas que estão fazendo, me devolve a peça antiga e eu te dou um desconto para uma peça nova. Aí depois eles mandam isso para reciclagem, né? Na tentativa de às vezes transformar aquela peça numa outra peça, né? Então, assim, a gente vai ter que pensar muito nessa questão da economia circular, ou seja, não deixar o resíduo ser jogado fora, né? Como que ele volta para a cadeia? Porque a nossa economia hoje é a linear, ou seja, eu extraio, produzo e depois jogo fora. Joga fora, né? Lá no aterro, né? Então você joga fora no lixão. Então, a questão da economia circular é como que eu faço isso, né, ficar dentro do ciclo, eu não vou jogar isso mais fora. Então, como eu reutilizo, como eu reaproveito esses materiais. Então, tem muita coisa aí também de economia circular rodando, né? Que mais? Consumo compartilhado. Gente, vocês estão vendo muito disso daí, né? A própria Fiat fez um esquema de consumo compartilhado de você não ter um carro. Você vai lá e utiliza o carro, tipo, né? Eu não preciso ter um carro. A questão do consumo compartilhado é você não precisa ter mais o bem. O que você precisa é da experiência do bem, o que o bem, né, me fornece. Então, assim, eu preciso do carro? Não, talvez eu não preciso, então eu vou fazer um esquema aqui de aluguel do carro. A própria Fiat, né, tá fazendo isso. E isso com N outras coisas, né, gente? O pessoal que, acho que tem até um site que eles emprestam coisa, eu empresto aqui escada, empresto furadeira, empresto mais não sei o quê, justamente para você não ter, né? E sim você poder compartilhar, né? Outra oportunidade, nossa, do mercado de carbono, né? Aqui a gente ainda está patinando, o Brasil ainda está patinando com o mercado de carbono,
Porque você tem dois tipos de mercado de carbono, né? O oficial, digamos assim, que tem que ser legislado pelo governo federal, que nós ainda não temos, e tem o mercado, digamos, voluntário, que aí é onde as empresas ficam trocando aí a questão de créditos de carbono. Isso também é um super mercado, é um super oportunidade aí, né, que vai acontecer, porque isso já está validado, né, pela ONU, então tem muita coisa acontecendo de mercado de carbono também, e que tem um monte de startup aí cuidando disso daí também. Então, assim, é, muitas oportunidades. E assim, e tem muitas startups nisso, porque estão validando modelos, né? Porque são modelos novos de mercado. A gente realmente ainda não sabe como funciona, mas estão aí, né? Então, precisa de incentivo, precisa de regulamentação, mas eu acho que tem muita coisa aí para a gente trabalhar. E aí me veio uma pergunta à cabeça, justamente por causa disso. A gente sabe que a gente está no mundo capitalista, o dinheiro é importante, super importante, especialmente para as empresas têm que gerar lucro, e para isso criou-se o marketing. Para quem não sabe, a Renata ela é especialista em marketing, a gente já falou, mas só reforçando, né? Mais de 20 anos aí de experiência, é uma marqueteira de primeira. Dá para andar junto? Sustentabilidade, ECG e marketing? O marketing vai ter que ajudar isso. Então, eu crio valor nessa marca, então eu vou ter que criar, mostrando para o consumidor o que eu estou fazendo em relação a essa questão ambiental social. Né? E vai ter que seguir para esse rumo. Não, não vai ter um outro. Porque o consumidor hoje, tirando a questão das classes sociais, né? Quando a gente fala que o consumidor está super querendo saber o que a empresa está querendo, o que a empresa faz para o social, o que ela faz para o meio ambiente, né? E isso passa por essa imagem, né, da marca, por essa imagem. Então, a gente tem que cuidar dessa imagem, tem que ouvir esse consumidor e adaptar, né, do produto que eu tenho, como que eu faço para atingir esses consumidores que estão mais conscientes, né, que estão pedindo soluções sobre como que a gente atua nessa questão social ambiental, né? Então, vai ter que trabalhar junto. Assim como recursos humanos, né, que você está falando que você está trabalhando em desenvolvimento humano, vai ter que pensar, cara, como que eu faço para aumentar a diversidade na minha empresa? Como é que eu faço para melhorar a equidade na minha empresa? Essa preocupação de descarte e tudo mais, nós já temos um pouquinho desse insight quando a gente fala do comportamento do consumidor, né? Eu estava até lendo, eu estava estudando agora à tarde, e eu estava até com os papéis aqui na mão. E é uma preocupação que a gente tem, né? De saber como que a pessoa vai descartar aquele produto, né? E falando um pouquinho sobre a estratégia da Natura, a gente consegue já ver a Natura se posicionando aí, comprando outras marcas, como por exemplo a The Body Shop, trazendo essa preocupação aí e revolucionando principalmente essa área aí da indústria de beleza. Um outro exemplo que a gente também tem, falando um pouco de tecnologia, é a Dell. A Dell lançou recentemente uma ação que você leva o seu aparelho Dell e você já ganha desconto e consegue comprar um notebook exclusivo só para quem faz esse processo de reciclagem. A Meio e Publicidade lançou em 2020 as tendências, como seria o comportamento do consumidor pós-Covid-19. E dois itens deles é o consumo de produtos digitais, preferir por produtos digitais, e um é a preocupação de sustentabilidade ambiental. Então a gente consegue já ver que as pessoas estão preferindo por isso e as marcas já estão começando a entender, né? Obrigatoriamente entender. Um outro caso também que vocês falaram, que é da questão da moda, e a gente consegue ver recentemente a polêmica da Balenciaga, que lançou um tênis velho, sujo, e as pessoas não entenderam, e foi uma grande crítica. Primeiro que eles são ótimos no que fazem, né, em relação a marketing. Tinha um por trás, um quê por trás, porque foi um pouquinho antes do desfile,
E, na realidade, a grande sacada deles era que você pode comprar um produto Balenciaga que você vai poder usar para sua vida inteira. E são coisas que essas grandes marcas de luxo não têm. Você usa, é descartável, acabou a moda, você passa para frente. E com isso também surgiu os brechós de luxo, né? Então a gente está vendo a moda de 2000 voltar e essas grandes, como por exemplo a Gucci, trazer essa pegada antiga, né? Então eu acho que a gente tá no caminho. É difícil, mas eu acredito, eu falo principalmente da área de marketing, né? Porque sou até suspeita de falar. Eu vejo que essas grandes marcas já estão começando a se reinventar. Então eu só queria colocar isso. E a pergunta que eu vou te fazer quais são os principais fatores que a gente pode usar para montar uma estratégia de ESG, além da ISO que você citou, se eu não me engano, é 14001. Isso. Bom, ali eu tinha comentado a questão da gente humildemente, né, buscar o letramento, buscar ajuda, né, e começar um mapeamento, né, de como que a gente fazer a pergunta, como é o impacto social e o ambiental com o negócio que eu faço, né? Então, buscar isso, né, distribuir isso para todos, digamos assim, essa filosofia, essa maneira de encarar o negócio, não pode ser um departamento, ela precisa ser algo que tem que permear a sua decisão de negócio em todos os departamentos, né? Não vai ser uma moda, vai ter que trabalhar em conjunto, né, com o fornecedor, vai ter que trabalhar junto, às vezes, com o competidor, para a gente ganhar escala muito rapidamente, né? E procurar, bom, eu acho que assim, né, procurar ajuda também, né, com os institutos, né, que eu tinha comentado com o IBGC também, e tem aí algumas consultorias também, né, que estão ajudando o pessoal a fazer como incorporar essa estratégia de ESG nas empresas. Então, e assim, gente, entender, eu acho que é importante, quando eu falo de letramento, é a questão da consciência, mas é que assim, o ESG ele vai ter que vir pela consciência ou não pela consciência orgânica, né? Que eu digo assim, daquele cara que realmente curte, né? Que realmente entende. Vai ter que vir de todas as maneiras, né? A questão do ESG, de você entender esses impactos e como você mitiga esses impactos, né? Então, mas para aqueles né, que estão buscando consciência, eu acho que vale a pena é, ler alguns livros, né, ver alguns que tem assim, ó, tem um livro que começou toda essa história, gente, nossa, de proteção ambiental, se chama Primavera Silenciosa. Ela é da Rachel, esqueci o sobrenome dela. Bom, mas foi um dos primeiros livros aí que ela começou a falar sobre o quê? Sobre como que o ecossistema, né, como essa questão de pulverização, né, de fertilizantes, de pesticidas, foram matando as outras coisas que estavam em volta. Então, por isso que depois, isso foi um dos primeiros livros, isso daí é de 1970 e alguma coisa. E a partir daí é que depois o pessoal, nossa, faz tudo isso, como que pode ser? Porque ela fez algo cientificamente comprovado, né, de como os pesticidas matavam muitas outras coisas dentro da natureza. Então, aí o pessoal começou a fazer esse controle, né, dos pesticidas, mas isso é antigo. Mas aí também tem vários... No Brasil não temos ainda controle, né? Muito Não pelo tem, não, aqui contrário, no né? Brasil descontrolou, né? Descontrolou, nunca tivemos tantos pesticidas. Assim, É, primeiros 3 meses, se não me engano, do atual governo, sim, eles liberaram mais de 200 agrotóxicos, quer dizer, coisas comprovadamente cancerígenas, isso. que não tem nenhum lugar do mundo, aqui tem. Mas assim, poxa, nem todo mundo está afim de fazer isso. Que tem um problema que o capitalismo e o marketing criou, que se chama, oh meu Deus, se chama conveniência. Essa palavrinha, conveniência, gente, hoje em dia nós vamos ter que quebrar esse negócio da conveniência, porque
a gente só vendeu conveniência até agora. É conveniente, é tudo rapidinho. Tudo... Então, agora nós vamos ter que quebrar isso, porque essa conveniência trouxe um hábito e esse hábito está matando o planeta. Nós vamos ter que quebrar tudo isso. E nós vamos precisar muito da consciência de todos. E eu acho que o marketing e as empresas têm que ajudar nisso. Tem que ajudar nisso. Tem que ajudar nessa educação. Tem que ajudar nisso. Então, eu acho que é por aí, né, que o pessoal pode ajudar. Comprar os produtos orgânicos, né? É isso. Antes, o Kevin quer fazer uma pergunta, mas antes vou só comentar rapidinho que a gente está aqui em fase de seca, né? Chegamos aqui em junho, julho, agosto, e eu sei, é uma época que ficou puta da vida, como diz uma amiga minha, puta da cara, porque começamos com a hipocrisia, né? Então, assim, estão desmatando o Pantanal, queimada no Pantanal, queimada na Amazônia. E eu sempre falo, eu falo em classe de aula, gente, não sejam hipócritas. Você quer acabar com as queimadas, mas você não quer tirar o bacon do seu prato. Você quer acabar com as queimadas, mas você quer continuar comendo coxinha. Não dá, porque as queimadas existem para virar pasto. Não, mas se tiver que mexer no meu estômago, eu não vou mudar. Então, você vai mudar de planeta. Eu não parei de comer carne porque eu não gostava da carne. Tem nada a ver com não gostar. Eu parei de comer carne porque 2 pontos, para mim, são fundamentais. Primeiro, o sofrimento animal. Estava vendo um documentário esses dias de um treinador de polvo. Gente, o polvo é inteligente. A galinha sabe contar até 20. Então, assim, sim, os animais sofrem. Não, eles não foram feitos para a gente consumir. Né? Isso é uma filosofia de 1800 e bolinha. E segundo, se você quer melhorar o planeta, amiguinha, você vai ter que mudar os seus hábitos, sim. Porque comendo carninha, meu bem, não tem como. 80% dos grãos que o planeta produz são para gado. E para a criação de gato, porco, galinhas. Então, assim, de cada 10, 8 vão para eles. Por uma coisa que, né, sem falar do gás metano, que está acabando com a camada de ozônio. Então, assim, quer parar com queimada no Pantanal? Então, antes de você começar a bater textão na internet, né? No Twitter, no Instagram, que é ótimo dar textão. Não, pelas queimadas. Quanto de carne você comeu hoje? Né? E tem carne moída, tá, gente? Que uma vez eu estava no restaurante, falei, eu não como carne, a moça falou, nem moída? Eu falei, não, nem moída. Mas vou deixar o Kevin falar, que senão ele vai me bater. A pessoa fala assim, peixe! Peixe é carne, gente. Peixe é né? carne. Peixe Nossa, lotado de mercúrio. Para quem não sabe, gente, o problema dos oceanos não é a porcaria do canudinho de ervilha. Né? O problema dos oceanos é justamente as redes de pesca e as armadilhas para peixes, tá, gente? Então, peixe não é saudável, não tá cheio de mercúrio aí, mas tudo bem. Vamos lá, fala que senão Kevin me bate. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, e antes de encerrar, eu queria só te fazer mais uma pergunta. Então, o antigo termo sustentabilidade sofreu um upgrade? Ou a gente continua aí na mesma definição? Não, eu acho que sofreu um upgrade, sim, sim, necessário, gente, mas o pessoal está percebendo o seguinte, que para implementar, né, a gente ainda está fazendo essas mudanças, né, de gestão e paradigmas, mas definitivamente, assim, gente, cresceu muito o interesse pelo tema, como que implementar isso nas empresas, como que eu vou ser mais valorizada por isso, então, definitivamente sim, e a gente agora digamos assim, está no momento da gestão, né, em que isso está sendo implementado ainda, né? Tem ainda muita coisa que está rolando, né? Então tem muita troca de informação, mas e assim e a gente precisa da ajuda. Então assim, eu acho que a gente precisa da ajuda de muita gente, porque quando o pessoal fala assim, eu sou especialista em ESG, tem gente que olha assim, você fala assim, cara, não dá para ser uma pessoa ser especialista nos três itens, né? Então você vai precisar de uma pessoa
possivelmente que trabalha muito com a questão social, para incorporar, porque aqui, gente, o legal é assim, incorporar visões, né? Então, incorporar essa pessoa que trabalha muito com o social, uma pessoa que entenda do meio ambiente, né? E a pessoa que cuida bem de governança, né? Que é, digamos assim, né, aqui no Brasil, qualquer coisa que fala, né, de governança, corrupção, né, a gente fica até meio, né, ressabiado. Mas, sim, então, eu acho que além da questão econômica, né, da questão da governança e tal, então a gente sofreu sim e eu espero que isso vire uma realidade muito rapidamente para a maioria das empresas brasileiras, gente. Legal. Renata, eu queria te agradecer. Foi muito bom e muito importante a gente falar sobre isso com você. Te receber aqui foi extremamente importante para a gente. Então, eu quero te agradecer a sua participação. Adorei poder falar com você e te conhecer. E agradecer também mais uma vez a Andrea por sempre acreditar no meu trabalho e dividir esse espaço comigo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por disponibilizar um tempinho aí na sua agenda. É muito importante essas questões que você colocou de marketing, de sustentabilidade, ao mesmo tempo, uma coisa que você falou, que é muito chocante, que é a nossa realidade. Tem pessoas que não conseguem pensar porque elas precisam colocar comida na mesa, né? Então, como a gente cria uma sociedade mais justa, né? Será que algum dia a gente vai chegar no nível da Suíça, por exemplo, que já está importando lixo para produzir energia, né? Porque o lixo vale dinheiro. Talvez esse Vale. seja o caminho no Brasil, entender que o que as pessoas estão jogando fora, em outros países, elas transformam, inclusive, em fontes de energia, como é o caso da Suíça, né? Mas é muito, muito, muito importante. Espero em breve que estejamos trabalhando juntas de novo, porque a Renata é um gigante do marketing, um gigante aí da ECG, sempre pioneira no que faz, e foi muito, muito legal ter você aqui mesmo. Obrigada, Rê. Gente, eu que agradeço, foi ótimo o papo e sempre que quiserem, estarei à disposição. Certo, muito obrigado. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Quero agradecer também a vocês que ouviram até aqui. Não esqueçam de avaliar esse podcast, independente do lugar que você escolheu. E nos vemos em breve. Até o próximo episódio. DNP Talk, o podcast do DNP Instituto.